Pai do Senhor, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: E depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo escolheu e vieram a ele. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele atuava, ele expulsava o demônio, curava enfermos, fazia milagres, prodígios e maravilhas. Sendo homem, ele abriu mão da sua natureza divina, se fez carne, habitou entre nós, foi cheio do Espírito Santo, do poder, da unção de Deus, e ele trabalhava no reino. E mesmo depois, ele continuava buscando, e buscava mais e mais. Jesus, ele subia ao monte para orar. Só que ele não subia o monte para fazer culto, ele não subia o monte para estar com uma multidão de pessoas, não, ele subiu o monte para estar sozinho, para ter intimidade com Deus, porque lá embaixo a multidão o oprimia, estava em cima dele, queria ele para poder receber cura, receber milagre. Muitos não queriam compromisso com ele, só queriam sugar a ele. E ele, ministrando a multidão, se cansava, ficava exausto, mas ele achava um tempinho para subir no monte e orar, para falar com o Pai. E ele passava noites inteiras orando, sozinho, não era bagunça. Jesus, ele nos ensina que nós temos que ter uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus é coisa assim, é a gente com o Pai. Não é a gente, uma multidão aqui para o Pai. Tem pessoas que não conseguem ter intimidade com o Pai, aí elas querem ter intimidade através de outra pessoa, elas querem ouvir o Pai falar através de outras pessoas, porque elas não querem investir tempo, investir recursos, pagar preço para poder estar sozinha com Deus. E Jesus, ele não mostra aqui, ó. E depois de ter operado, ministrado, ele sobe o monte. Por que ele subiu o monte? Porque ele tinha que tomar uma decisão. E ele nos ensina que antes de tomar qualquer decisão, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar Papai do céu, nós temos que ter a direção do Espírito Santo. Ele sobe o monte e escolhe daquela multidão ali que estava com ele. Tinham muitos que eram seus discípulos. Porém, ele vai escolher alguns agora específicos para enviá-los para determinadas missões. Então, ele sobe para orar e ele chama aqueles que ele escolheu. E interessante que Jesus, ele sobe o monte, ele ora, recebe ali a direção do Pai, do Espírito Santo, porque ele mesmo fala que ele não faz nada sem antes ver o Pai fazendo. Ele chama para si aqueles que escolheu, e aqueles que ele escolheu, olha que interessante, vieram a ele. Ó, Jesus chamou para cima do monte aqueles que ele escolheu. Isso aconteceu lá em Êxodo 19. Deus chamou o povo de Israel rejeitou a Deus, falou: vai você, Moisés, a gente não quer ir não. Agora Jesus ora, escolhe os seus ali, os seus escolhidos, né, vamos falar assim, os afortunados que vão sofrer por amor do seu nome, e eles não rejeitam, eles vão até Jesus, eles sobem um monte, mostrando que o chamado que Deus tinha para Israel, e Israel rejeitou, agora a igreja aceita esse chamado e sobe o monte. E você sobe o monte? Você passa horas com o papai sozinho? Deus te abençoe em nome de Jesus.